bom dia ou boa tarde. Tem aluno do segundo ano aí? Muito bem, crianças lindas e maravilhosas do Centro Educacional Peniel, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Hoje nós iremos conhecer dois conteúdos maravilhosos. Números ordinais, que indica a ordem, e sistema de numeração decimal, que é a questão da dezena, do zero, das unidades até chegarmos nas dezenas. Mas antes de iniciar a nossa aula de matemática, que eu sei que vocês estão numa expectativa enorme para iniciar essa aula, nós iremos entrar em sintonia com o Senhor Jesus e agradecer por mais um dia de vida. Não é verdade? Vamos, crianças, coragem, Deus está no comando e vamos lá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Entramos em sintonia com o Senhor? A oração universal, criança, é a melhor oração que tem, pois nós iremos entender um pouco mais de tudo a partir do momento que nós fazemos essa oração. Vamos lá? Números ordinais e numeração decimal. Os números ordinais, criança, indica ordem, posição e lugar em qual ocupamos. Já o sistema de numeração decimal, ele vai nos mostrar que os números, eles começam a partir do 0 e terminam no 9. Mas, tia, na minha mão eu tenho 5 dedos em uma e 5 dedos na outra, formam 10. Só que o sistema de numeração decimal, ele sentiu a necessidade de colocar o 0 para que somente, porque são unidades. Depois das unidades é que nós iremos formar as dezenas. Então, para mim formar o número 10, que é a dezena, eu tenho que juntar duas unidades. Quais são elas? O número 1 e o número 0. Aí sim eu irei estar trabalhando com a numeração 10. Vamos ver aqui os números ordinais. Os números ordinais, eles servem para indicar ordem, posição ou lugar ao qual utilizamos os números ordinais. Vocês assistem aquele Fórmula 1? Quando vocês assistem lá aquela corrida de Fórmula 1, sempre tem a pessoa que chega em primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, isso indica posição, tá bom? Aqui nós temos o número 1. Geralmente, nós falamos número 1. Só que quando ele tem essa bolinha aí, do ladinho dele, nós iremos chamar ele de primeiro. Ele vai deixar de ser o número 1 e vamos chamar ele de primeiro. Vamos para o próximo. O número 2 está aí. Quando ele está com essa bolinha bem próximo dela, nós iremos chamar ela de segundo. Olha só como muda quando ele é ordinal. Vamos para o próximo número, o número 3. Só que quando ele é ordinal, nós chamamos ele de terceiro. Vamos para o próximo número, 4. Mas como nós estamos falando de número ordinal, a escrita dele fica 4. Tia, mas e os próximos números? Do mesmo jeito, é uma sequência. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. E assim sucessivamente, viu, crianças? Vamos treinar um pouco. Aqui nós temos uma situação. Veja a posição dos 6 corredores de uma maratona. Criança, para quem não sabe, maratona é uma corrida a pé, tá bom? De longo percurso, onde existem várias pessoas. Existe a corrida feminina e existe a corrida masculina. Vamos para a primeira pergunta, letra A. Quem está entre o primeiro lugar? Quem está em primeiro lugar? É o Marcos, é o Sérgio, é o Tiago, é o Lucas, o Nino ou o Caio? Escutei o nome Caio? Muito bem, está aqui, ó. Ele está em primeiro lugar. Ele chegou em primeiro lugar, então ele merece a primeira posição. E em que lugar está o Marco? Lembrando, criança, primeiro nós temos o Caio. Segundo lugar, nós temos o Nino. Depois nós temos o terceiro lugar com o Lucas. O quarto lugar está com o Tiago. O quinto lugar está com o Sérgio. Então o Marcos ficou em que posição? Muito bem, no 6º lugar. Olha aqui ele, ó. Ele está aqui, ó.
O Marcos está aqui nessa posiçãozinha, ó. Sexto lugar. E para a última perguntinha, qual corredor está entre o segundo e o quarto lugar? Lembrando que para que possamos saber qual a posição está essa pessoa, ele está entre dois números. Primeiro ele diz qual corredor está entre o segundo e o quarto lugar. Vamos contar. O Caio, primeiro. Segundo nós temos o Nino. Olha aqui ele, segundo lugar. Depois nós vamos procurar o segundo. Ele não quer ele quer agora o quarto. Primeiro Caio, segundo Nino, depois vem o Lucas e o quarto nós temos o Tiago, que é esse aqui, ó. Vocês estão vendo? Então quem está entre o Tiago e o Nino? Lembrando que o Nino está no segundo lugar e o Tiago está no quarto lugar. Então quem é que está entre eles dois? O Lucas. E qual é a posição do Lucas? Terceiro lugar. Olha aqui, ó. Observaram? Muito bem, eita, vocês estão arrasando. É só prestar bastante atenção que nós iremos conseguir resolver os nossos probleminhas. Atenção e coragem, viu? Muita coragem. Sistema de numeração decimal é um pouco diferente do sistema de número ordinal, mas não deixa de ser um complemento, até porque todos os dois seguem uma sequência numérica. Tudo bem? Olha só aqui. Lembrando que para que eu possa encontrar as dezenas, eu tenho que conhecer primeiro as unidades. Uma unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades, 6 unidades, 7 unidades, 8 unidades, 9 unidades. Para chegar na dezena, nós temos primeiro que passar pelas unidades. O sistema de numeração decimal, ele é usado para expressar quantidades, medidas. Por exemplo, na medida nós podemos dizer a fita métrica para medir uma roupa ou para medir o hora do relógio, né? Então tudo isso aí é medida. Quantidade, para medir a quantidade de pessoas, a quantidade de objetos, de brinquedos, de idade. E códigos, quando nós usamos o número da placa do carro do papai ou da moto, nós temos um código. Até o CEP da rua de vocês lembram que nós falamos sobre o CEP? Também ele é usado como um código. E para realizar as nossas operações, 1 mais 1, 4 menos 2, tá bom? E no próximo, depois a gente irá estudar sobre a multiplicação. Então, para realizar a operação também, nós utilizamos o sistema de numeração decimal. Aqui a tia colocou os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0. Que juntando o 1 e o 0 nós temos o número 10. Lembrando que o sistema de numeração decimal é usado para expressar quantidades, medidas, códigos e realizar operações. Não esqueça. Uma importante característica do sistema decimal é o fato dele ser posicional, assim como os números ordinal. Vamos observar aqui que nós temos a classe das unidades simples, que nós já estamos estudando. Unidades, dezenas e centenas. A unidade é a primeira ordem. Olha aí nós falando no número ordinal. Lembrando que um conteúdo puxa o outro conteúdo e os dois se juntam e acrescentam um ao outro. Depois nós temos a dezena, que é a segunda ordem. E por último nós temos a centena, que é a terceira ordem. Aí é a classe das unidades simples. Unidade fica sempre no lugar das unidades, dezena fica sempre no lugar da dezena e centena fica sempre no lugar da centena, observando sempre a posição, primeira, segunda e terceira ordem. O uso das ordens corretas. Olha só, crianças, nós já estudamos sobre o material dourado e vamos continuar sempre chegando. Esse assunto ele sempre vai estar em estudo, né, no processo das aulas de matemática. Por isso que eu peço que vocês observem bem. Quando eu tenho a unidade, ele representa o número 1 na nossa mãozinha. Somente um dedinho. E ele é indicado no material dourado pelo cubinho. Já a dezena, ele é utilizado de uma barra. E ele representa os nossos dedinhos das duas mãos. Já a centena, ela é indicada por uma placa grande, onde juntando 10 dezenas, nós teremos uma centena.
centena. Então, aí tem a necessidade do uso das ordens corretas. Unidade, dezena, juntando 10 dezenas nós teremos uma centena. Crianças, por hoje é só. Um forte abraço da tia Sol. Não esqueçam de continuar utilizando as medidas protetivas, lavar as mãozinhas com água, sabão, utilizar o álcool em gel quando necessário. Muito cuidado, criança, com o uso do álcool em gel. O uso da máscara, tá bom? Muito recomendado. Cuidado ao botar a mãozinha no rosto. Muito cuidado. Crianças, se cuidem. Quando vocês estão se cuidando, vocês estão cuidando do próximo, tá bom? Quem é o próximo? Aqueles que convivem com a gente, tá bom? Um forte abraço da tia Sol. Até a próxima aula. Estou morrendo de saudade de vocês. Vamos ficar bem para que possamos voltar a se reencontrar novamente. Tudo bem? Por enquanto o abraço é virtual, mas até mais nós iremos ter esse abracinho juntos, tá bom? Um abraço coletivo quando voltarmos, tá bom? Estou morrendo de saudade. Até a próxima aula.